Olá, eu vou falar da importância da saúde bucal durante a gestação, sendo, portanto, informações relevantes principalmente para as mães. O que é o ideal e o que geralmente acontece? O ideal seria as mulheres realizarem os tratamentos odontológicos antes da gravidez. Então, profilaxia, exodontias, tratamento de canal, restaurações, o ideal é que isso feito antes. Mas o que geralmente acontece é as mulheres engravidam, nessa gravidez ocorrem alterações hormonais, juntamente com a má higienização bucal, e esses fatores vão influenciar na saúde bucal dessa gestante, provocando principalmente inflamações gengivais, sangramento, e isso tem uma repercussão em todo o organismo, porque a boca ela não é um sistema separado, ela é unida ao restante do corpo. Mas o que a saúde bucal da mãe tem a ver com a saúde do bebê? Como eu havia acabado de falar, existe a associação da cavidade bucal com o restante do corpo. Se na cavidade bucal existem processos infecciosos, então se existem bactérias de gengivite, de periodontite, de cárie, essas bactérias elas podem se espalhar pela corrente sanguínea e com isso aumenta riscos de complicações durante a gravidez e influencia no nascimento do bebê. Então, principalmente, por exemplo, mulheres que tenham periodontite, os seus bebês podem nascer com baixo peso e prematuros. Então, são fatores que devem ser analisados e essa grávida, ela deve fazer o pré-natal odontológico. Existe o pré-natal médico, que é acompanhamento com a equipe médica, mas o pré-natal odontológico é muito relevante, porque ela vai passar por uma avaliação com o cirurgião dentista, o qual vai dar orientações e vai realizar a manutenção da saúde bucal durante a gravidez. E como então deve ser feita a higienização da cavidade bucal? Essas dicas que eu vou abordar são importantes não somente para as gestantes, mas para o resto da população, devendo inicialmente ser feito o uso do fio ou da fita dental. A diferença do fio para a fita dental é que a fita ela é um pouquinho mais grossa, então ela tem uma capacidade de remoção de alimentos, de biofilme, com mais facilidade. Então, o fio dental, vou falar fio dental, mas vocês já conseguem captar que é fio ou fita dental. Deve entrar dentro do espaço interdental, entre os dentes. Ele deve entrar um pouquinho, levemente, dentro da gengiva. E você deve fazer um movimento de modo que o fio abrace o dente e puxe esse conteúdo de alimentos, de restos alimentares e bactérias para fora. Depois disso, você vai fazer o mesmo processo do outro lado do dente, com o dente vizinho adjacente. Não basta só colocar o fio dental e tirar. A gente tem que colocar, entra um pouco na gengiva, abraça o dente e puxa. Na sequência, deve ser realizada a escovação dos dentes. E para a escovação dos dentes, a pasta de dente ela deve ser fluoretada, ela deve conter flúor de pelo menos 1.100 ppm. Essa informação de 1.100 ppm ela está contida geralmente na parte de trás da pasta de dente, na composição. Então, é importante que, quando você for pegar no supermercado uma pasta de dente, procura lá na composição a presença do flúor e ele deve ter no mínimo 1.100 ppm. Além disso, as escovas utilizadas devem ter cerdas macias e a cabeça pequena. E eu vou explicar por quê. Quando a gente usa cerdas que são muito duras, a gente faz uma força muito grande e essa força vai acarretar em uma gengiva que vai ficar machucada, que vai sangrar.
em um dente que vai sofrer lesões desnecessárias, porque a gente acha que, se as cerdas são duras, elas vão limpar mais, mas isso não é verdade. Cerdas macias têm a capacidade de fazer a remoção de bactérias e restos alimentares sem agredir a mucosa. A cabeça pequena é importante para que a gente consiga colocar a escova lá nos dentes do fundo. Se a cabeça é muito grande, não tem como encaixar a escova no fundo, porque vai doer e porque ela não vai conseguir alcançar. E o escovar dos dentes é realizado como? As cerdas da escova devem ser voltadas para a gengiva e você deve fazer um movimento de arraste da gengiva para a coroa, para fora, removendo os restos alimentares. A parte de cima dos dentes é feito um movimento de vai e vem. E não podemos esquecer de limpar a parte de trás, a parte que está voltada ali para a língua, a parte posterior dos dentes. Ao final, é importante realizar a higienização da língua com os higienizadores ou chamados de raspadores linguais. Caso você não tenha esses higienizadores, pode-se utilizar as cerdas da escova. Lembrando que, ao final, elas devem ser enxaguadas e armazenadas de maneira correta. E você sabe como é feita a higienização e o armazenamento das escovas? Bom, depois do uso, depois da escovação, você deve enxaguar a escova e secá-la. Depois disso, borrife um enxaguatório bucal contendo clorexidina 0,12%. O armazenamento da escova deve ser feito prioritariamente fora do banheiro, porque é um ambiente contaminado, porque tem bactérias ali e elas podem se acumular nas cerdas da escova. Então, o seu armazenamento pode ser feito, por exemplo, em uma gaveta dentro do quarto, que esteja limpa, que esteja seca. Para quê? Para evitar a formação de fungos, para evitar a proliferação de outros micro-organismos. Importante, durante a gravidez, vários fatores devem ser levados em consideração. Então, a boa higiene oral, a adoção de uma dieta saudável, controle da ingestão de açúcares, o acompanhamento médico e odontológico, não fumar e não ingerir bebidas alcoólicas. Lembrando que o tratamento odontológico pode ser feito em qualquer fase da gravidez, principalmente nos casos de dor, porém, é no segundo trimestre de gestação que é recomendado realizar os tratamentos odontológicos, porque nesse período já diminuíram os enjoos e a posição da cadeira do dentista é mais confortável, não vai gerar tanto incômodo. Então, essas são informações importantes de vocês saberem. Eu agradeço muito por vocês terem assistido esse vídeo. Espero que tenha ajudado. Se tiverem alguma dúvida, podem comentar, deixar aqui nos comentários e eu vou respondendo.